Bom, hoje é um vídeo um pouco diferente do que normalmente eu costumo fazer. Hoje nós vamos falar sobre o que são ETFs e por que eles são tão importantes. Você que provavelmente está assistindo esse vídeo deve ter uma vida, você não deve ficar o dia inteiro apenas analisando ações ou fundos imobiliários. Pelo menos é o que eu acredito. Pode ser que não, pode ser que você seja um trader, mas em geral são pessoas comuns que têm suas vidas. E qual a importância do ETF nisso? Primeiro vamos entender o que é um ETF. Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são títulos que dentro deles são negociados vários papéis. Como que eu vou explicar isso de forma melhor? Vamos lá, vamos pegar um exemplo real. No Brasil nós temos o ETF BOVA11. Esse ETF ele é composto pelas 100 empresas mais negociadas da Bolsa Brasileira. E o que isso muda para mim? Bom, a princípio você pode pensar que nada, mas isso ajuda bastante realmente. Pensa só, um ETF ele nada mais é do que como se fosse uma cesta de compras. Imagina que ao invés de você ter que fazer a sua própria cesta de compras, você apenas comprasse essa cesta já pronta e pronta para consumir. Então, ao invés de você ter que ir ao supermercado, escolher cada item de forma individual, fazer uma análise profunda, você pode simplesmente chegar no caixa e comprar uma cesta já pronta e levar para a sua casa. Essa é a definição de um ETF. E por que isso é importante? Principalmente para quem está iniciando, mas não só para esse público. Bom, vamos supor o seguinte. Imagine o seguinte cenário. Está você e um nutricionista em um supermercado. Vocês receberam o mesmo dinheiro e precisam comprar os melhores itens, ou seja, as melhores frutas, as melhores bases de cereal, os itens que têm o menor percentual de gordura. Você concorda que você, como um leigo, provavelmente vai fazer um trabalho pior do que um nutricionista formado? Pois é nisso que entram os ETFs. Se você está iniciando, você provavelmente não sabe muito do mercado financeiro ainda, ou até mesmo não tem tempo para investir em analisar cada empresa do setor ou analisar cada mercado. Então, muitas vezes é muito melhor, muito mais seguro, e você tem mais chances de retorno se você comprar cestas de itens ETFs feitos por analistas muito experientes, gestores com anos e anos de experiência no mercado. Esse é apenas um dos pontos de por que um ETF é tão valioso, mas não o único. Então, se você está iniciando, por vezes é muito melhor você, ao invés de você escolher cada ativo seu sem fazer uma análise tão boa, é preferível você comprar um ETF, mas ter a certeza de que vai estar comprando bons ativos. Mas existem outros motivos também do porquê os ETFs são importantes. E aqui é importante destacar que não é um trabalho feito de graça. Assim como um nutricionista não vai montar uma cesta de alimentos própria para você sem uma recompensa, um fundo de investimentos não vai montar um ETF sem qualquer tipo de retorno. Se você abrir qualquer site de análise e pesquisar o nome de um ETF, você vai encontrar a taxa de manutenção dele, que é a forma como a gestora recompensa o trabalho de seus economistas, já que eles não podem simplesmente ficar trabalhando de graça para você. Você concorda que é muito melhor você pagar um nutricionista qualificado para fazer uma boa dieta para você do que você fazer sem ter o mínimo conhecimento sobre e correndo riscos de comprar não os melhores alimentos ou talvez não fazer uma dieta tão boa assim? E aqui agora existem outros motivos do porquê os ETFs são importantes não só para iniciantes. Muitos ETFs são usados como uma forma de diversificação da carteira. Por quê? Porque como ETFs são cestas de alimentos, você tem cestas de alimentos de praticamente todos os setores. Então vão existir cestas de alimentos de frutas, de legumes, de produtos ultraprocessados. Existem milhares de tipos, então da mesma forma existem milhares de tipos de ETFs. Existem ETFs que investem em bolsas de outros países, ETFs que investem em setores da economia, ETFs que investem em bancos, ETFs que investem em petrolíferas. Então essa é uma forma de você diversificar a sua carteira, sem precisar passar dias estudando para ter uma rentabilidade talvez pior, ou na melhor das hipóteses um pouco superior à de um ETF que você consegue comprar em simples cliques. E aqui eu vou dar um exemplo real que acontece comigo. Bom, na economia existe um termo chamado home trading, que é a tendência de investidores a investirem em suas bolsas locais. Como brasileiro, você entende como o setor funciona, você entende como a economia brasileira funciona, entende como a política do Brasil acontece.
Você mesmo sem saber tanto de economia, você consegue entender muito mais o cenário econômico brasileiro do que se eu te perguntar sobre a economia da Malásia e as empresas que lá atuam. Só que quando você se limita a isso, você acaba perdendo muitas oportunidades internacionais. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país que representa 3% do PIB global. Então, não estar presentes em outras economias é você perder uma grande diversificação da sua carteira. Só que o que acontece? Vamos lá, eu quero que você cite agora as 10 maiores empresas da Índia. Você concorda que um economista indiano, ou então um economista de outro país, mas que estuda bastante a economia da Índia e toda a política, toda a forma como a Índia é estruturada, vai conseguir tomar decisões muito melhores, entendendo muito mais o mercado do que alguém como eu ou como você, que eu provavelmente estou supondo que não sabe muito sobre a economia da Índia também? Então, nisso, eu posso diversificar a minha carteira para vários locais do mundo sem precisar estudar tanto assim o mercado. Tá passando aí agora a lista de ativos que um ETF chamado China 11 tem. A maioria deles, você, assim como eu, provavelmente nunca ouviu falar. Mas por uma porcentagem pequena dos ganhos, você está selecionando ativos muito melhores do que leigos como eu ou como você em outras economias do mundo poderíamos fazer. Nós provavelmente faríamos especulações apenas, sem entender os motivos por trás de cada situação econômica. E é nisso que principalmente os ETFs são bastante importantes. Não porque ele vai substituir a sua carteira quando você tiver maior conhecimento, ou até mesmo agora já, mas porque você vai conseguir ampliar os seus horizontes, investir em países que antes você não conseguiria investir, ou então investiria de forma muito mais arriscada. Você consegue investir em setores da economia que você não conheça tanto, ou até mesmo que seria muito mais complexo de analisar. E tudo isso faz a diversificação da sua carteira aumentar, sem o risco por trás aumentar. Então você consegue estar presentes em mais cenários, sem tantos riscos por trás.